A incansável vida de Thomas Edison, do Grandes Vidas, Grandes Obras. Como prometido, né, a gente vai falar sobre o resumo desse livro aqui. Ele conta a vida dos principais empreendedores, desde a época moderna até os últimos 300, 400 anos. E hoje a gente vai falar sobre o Thomas Edison. Se você não sabe quem foi o Thomas Edison, foi o inventor da lâmpada incandescente e outras milhares de invenções. Foi um dos principais empreendedores da época dele. Então hoje a gente vai falar alguns aspectos interessantes de como que era a mentalidade dele e o que ele trouxe de valor para a humanidade. Então isso aqui é uma biografia escrita pelo filho dele, o Charles Edison, e ele conta nos principais pontos, né? Uma das características dele, em primeira mão, é essa daqui. Então tá aqui um ponto que o filho dele fala, que é por que ele lembra do pai. Não é, porém, pelos grandes contributos em prol do progresso da humanidade, abre aspas, durante a sua vida registrou 1093 inventos, que lembro dele, mas sim pela sua coragem incomparável. Aí a gente vê algumas das características que até hoje a gente encontra nos maiores empreendedores, né? Sua imaginação, tenacidade e pela sua humildade e grande inteligência. Então tá aqui 4 características de um empreendedor de sucesso. Coragem incomparável, imaginação, tenacidade, humildade e grande inteligência, né? Então tem uma quinta aí de bônus. Aí a gente, mais aprofundando sobre como que é a mentalidade, um parágrafo aqui que o filho dele fala. Nunca deixava de nos encorajar nas nossas pesquisas e experiências. Ou seja, você vê que hoje esses empreendedores, os maiores empreendedores, eles sempre encorajam o experimento. Um dos meus mentores, o Tai Lopes, sempre diz, aquele que mais experimenta é quem vence. Então, nessa própria mentalidade que as pessoas adquirem, de que aquela famosa frase que é do próprio Thomas Edison, descobri 1000 maneiras de não fazer isso, então estou mais perto. Então você vê que a mentalidade é persistir, experimentar e não desistir. Então aqui, logo que ele teve a primeira invenção, então a gente faz uma comparação. A primeira invenção dele foi o primeiro produto que ele lançou no mercado. Logo que vendeu seu primeiro invento, um teleindicador de cotações da bolsa, isso a gente estava em torno do ano de 1800 para 1900. Um teleindicador de cotações da bolsa, por 40 mil dólares, começou a contratar químicos, matemáticos, mecânicos e todos aqueles cujas as aptidões o pudessem ajudar a resolver os árduos problemas. Então, você vê, hoje, se a gente comparar, é isso que os empreendedores fazem, grande maioria. Eles começam sozinhos, são aqueles empreendedores solitários, no próprio quarto, na própria casa, e quando eles lançam o seu primeiro produto, conseguem um dinheiro, conseguem juntar esse dinheiro para investir em algo, eles não investem em coisas que vão acabar, uma viagem, um carro, eles investem em algo que vai produzir riqueza, que vai produzir conteúdo para eles. Então foi isso que ele investiu, em químicos, matemáticos e funcionários para o negócio dele, para o laboratório dele. Agora essa daqui é uma característica do próprio, a gente pode falar do Arnold Schwarzenegger, eu tenho até o livro dele aqui. Depois a gente vai falar sobre o dele, é esse daqui. A inacreditável história da minha vida. Mas por que eu falo dele? Uma característica dele e também do Schwarzenegger, que ele próprio diz, trabalhava geralmente 18 horas por dia. Então se ele trabalha, o dia tem 24 horas, 18 horas sobrava 6 para dormir. A realização de uma obra é a única satisfação verdadeira na vida. Isso é o que ele dizia. A sua faculdade, largamente divulgada, de poder suportar tal ritmo de trabalho, dormindo apenas 4 horas diárias, salvo algum pequeno sono que ocasionalmente fazia, não era um exagero. Agora uma frase interessante que ele diz sobre o sono, e que outros empreendedores falam a mesma coisa, você percebe um padrão nessas pessoas. O
próprio Grant Cardone fala isso, Tai Lopes e muitos outros. O Arnold Schwarzenegger fala isso. Abre aspas. O sono é como uma droga, afirmava. Dormir demasiado deixa-nos entorpecidos. E, além disso, representa uma perda de tempo. O que é uma das maiores moedas dos empreendedores hoje? Tempo. Perda de vitalidade, que é algo que você precisa nessa carreira sozinho, como empreendedor. E de oportunidades. Então aqui conta, né, mais um pouco sobre ele. Aos 30 anos inventou o fonógrafo, captando sons num disco. Em seguida, com a descoberta da lâmpada incandescente, iluminou o mundo. Aí a nossa mente ela acaba vendo, né, só o superficial. Então um ponto aqui que ajuda a acordar é sobre os fracassos. O fracasso vai fazer parte e a pessoa tem que saber lidar com ela. Um caminho que a maioria toma, né, com o fracasso é o caminho de desistir. Mas o caminho que ele tomou foi o de continuar tentando, ele seguiu outro padrão. Ele sempre foi para esse padrão, assim como o Schwarzenegger, assim como outros empreendedores, eles seguiam um caminho mais difícil, que é o de persistir mesmo falhando. Então aqui um detalhe. Edison nunca fracassou? Pergunta-se por vezes. A resposta é sim. Thomas Edison também conheceu frequentemente o fracasso. O primeiro invento para o qual requereu patente encontrava-se, então, em péssimas condições. Foi o contador elétrico para votos, que os legisladores recusaram comprar. Noutra ocasião, inventou um processo de separação magnética capaz de obter maior pureza do minério. Todo esse dinheiro ele perdeu, pois o seu processo se tornou obsoleto e antieconômico. Aí a gente vê que, né, as falhas vieram primeiro, as falhas continuavam e ele continuou trabalhando. Pouca importância dava ao dinheiro. Então ele tinha a visão correta do dinheiro. O dinheiro para ele não era algo que ele tinha que guardar e proteger, em sim algo que ele tinha que investir para poder fazer acontecer as coisas que ele objetivava, que era melhorar a qualidade de vida das pessoas através das invenções dele. Pouca importância ligava ao dinheiro, ou à sua falta. Então você vê que através da criatividade, mesmo sem dinheiro, é uma coisa que hoje as pessoas dão essa desculpa, não tem dinheiro. Mas você tem criatividade, você pode usar a internet, pode usar as mídias sociais, você pode usar produtos informacionais, você pode criar diversas coisas, você pode ter um website e através disso monetizar, fazer dinheiro. E isso é um dos pontos. Eu estava conversando com um cliente da minha empresa, hoje a gente trabalha com marketing digital, tá aí o link dela, se você quiser dar uma olhada na descrição. E ele estava falando, não tenho dinheiro para investir, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu dei um passo a passo para ele de como fazer um produto informacional, de como gerar tráfego para o website dele, de como trazer clientes para a loja online dele. Em 6 meses de trabalho, do zero, ele tem um faturamento médio de 25 mil na loja dele, tudo online. E o que ele gastou com isso? Pouquíssimo, 300, 400 reais aprendendo isso através de uma consultoria. Então você vê que dinheiro não é o problema é a pessoa investir o tempo e persistir. Aí, um fato engraçado, né? Você vê sobre ele, além dele ser um grande inventor, além do Thomas Edison ter sido um grande inventor, ele tinha uma grande mente. Em dezembro de 1914, a casa dele pegou fogo, e a casa dele era a fábrica, né? Onde a família morava, e no sótão ele tinha, no porão ele tinha a fábrica dele, onde ele fazia os experimentos. Então a casa pegou fogo, ele saiu da casa e o filho dele conta aqui. Como não vi o meu pai após o fogo, comecei a me preocupar. Será que lhe aconteceu algo? A perda de todo seu capital não lhe teria abatido por completo o ânimo? Aos 67 anos não era fácil começar de novo. Isso ele já tinha 67. Foi então que eu vi no pátio, correndo na minha direção. E me perguntou, cadê a sua mãe? Vá buscá-la e diga a ela para trazer os amigos.
não terão oportunidade de ver um fogo como este. Então ele admirou o fogo, mesmo a casa dele pegando fogo, ele achou isso um fato incrível e chamou o pessoal para ver. Então, a mentalidade tem um jogo muito importante no sucesso. A mentalidade dele não era de que ele estava perdendo tudo. A mentalidade dele era de que um show estava acontecendo e as pessoas tinham que ver. E continua. Então ele disse em seguida, né, após perguntarem para ele sobre terem perdido tudo nesse incêndio. E perguntaram a ele, como vamos arrumar dinheiro? E ele respondeu, é sempre possível tirar partido de qualquer revés que surja. Acabamos de nos ver livres de um monte de coisas velhas. Sobre as ruínas edificaremos mais e melhor. Então você vê que a mentalidade dele era de que estava começando algo novo. Ele usou isso como uma oportunidade para reerguer e fazer algo mais novo, mais eficaz, mais moderno. Então ele acabou agradecendo ao fato de ter perdido a velharia e poder começar com o que é novo. Né? Então muitas vezes a gente vê hoje, né, a pessoa perde o emprego, perde a casa, perde alguma coisa. É uma oportunidade muitas vezes para começar algo novo. Né? O que o próprio Grant Cardone fala, ele diz... O próprio Tai Lopes também fala sobre isso, ele diz, se você perdeu tudo, se você não tem nada agora, né, nesse momento, se você está no chão, é a vida te dando uma oportunidade de fazer as coisas do seu jeito. Então aproveite. E é assim que eu penso também depois que eu comecei, né, a seguir essas pessoas. E muitos falam, né, sobre... Se naquele tempo, no ano de 1800, eles já fazia isso, imagina hoje o que a gente pode fazer com todas as ferramentas, né? Internet, mídias sociais, telefone, celular, avião, né? Wi-Fi. Hoje a gente tem tudo e ainda reclama. E muitos dão desculpa, muitos dizem, não tenho dinheiro para pagar um estudo, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Amigo, mas você tem como ir na biblioteca e achar um livro para você ler, não tem? Então aqui um fato interessante. Thomas Edison tem, por vezes, sido descrito como um homem de escassa cultura. Na realidade, ficou 6 meses na escola. No entanto, sob orientação da sua mãe, já aos 8 anos de idade, lia obras clássicas, tais como a História do Declínio e a Queda do Império Romano. Edison nunca se aposentou ou se preocupou com o peso da idade. Então, você vê que ele nunca parou. Algumas pessoas têm um objetivo, né, de conseguir dinheiro, por exemplo, fazer R$1 milhão. Elas fazem esse dinheiro e param. Né? Isso é uma das maiores armadilhas. O segredo é nunca parar para você conseguir criar riqueza, conseguir criar oportunidades e conseguir criar um fluxo de positividade e de abundância. Né? Então, aos 89 anos, iniciou o estudo da botânica, ciência que lhe era completamente nova. Propunha-se encontrar uma fonte natural de borracha e, depois de haver analisado e classificado 17.000 variedades de plantas, conseguiu, com seus assistentes, determinar um método para extrair o látex da vergáurea em quantidades substanciais. Então, poucos anos após isso, ele veio a falecer e, sem dúvida, foi uma perda muito grande na época. Mas aí você vê que você teve várias dicas sobre a mentalidade, né? Eu acho que ele traz uma riqueza sobre o que você pode fazer, mesmo com nada, mesmo com pouco dinheiro. Ele operava sem dinheiro até a primeira invenção dele, que ele vendeu por $40 mil, perdeu a casa no fogo, que era a empresa dele, reconstruiu tudo depois, fez mais invenções, teve mais de 1.000 invenções registradas no nome dele, e inventou isso que você está vendo se você olhar para cima, né? A lâmpada. Então não foi pouca coisa. Então você observa que tem um padrão. Se você seguir esse padrão, se você emular essas pessoas, a Universidade de Londres já tem uma pesquisa falando sobre isso. As pessoas que a gente emula, a gente tem cerca de, no mínimo, 10% de capacidade delas. Ou seja, se você fizer 10% do que ele fez, você já vai ter feito muito.
Por isso que eu não recomendo, né, as pessoas seguirem conselhos de quem fez muito pouco. Por exemplo, o seu amigo que fez 100 mil reais. Por que você vai escutar o seu amigo que fez 100 mil se você quer fazer 1 milhão? Né? Escute quem fez bilhões. Escute o criador do Facebook, Mark Zuckerberg. Né? Escute o Elon Musk. Escute pessoas que estão muito, muito longe de onde você está e que você emulando elas, você pelo menos vai fazer 10% do que elas fizeram. Né? Então é isso aí. Essa aqui é a imagem dele. Fica ligado aí para o próximo capítulo. A gente vai vir ou com o Grandes Vidas, Grandes Obras, ou com o livro do Arnold Schwarzenegger, que fala sobre a vida dele, como que ele saiu de um vilarejo na Áustria, né? Saiu no meio do interior de uma roça na Áustria, foi para os Estados Unidos e realizou todos os sonhos da vida dele. Desde ser a pessoa eleita o ter o corpo mais bonito do mundo, governador da Califórnia e o ator mais bem pago de Hollywood. Então isso aí, fica por dentro. Se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, está aí na descrição o link da nossa empresa. Segue a gente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e fica ligado para o próximo vídeo. Até mais!